Olá, shalom a todos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Beni Alan, sou vice-líder do Ministério Palavra de Jerusalém, ministério que dá nome ao canal, e hoje falaremos um pouco sobre a Primeira Aliança. Se você tem curiosidade de saber o que é a Primeira Aliança, como foi o seu desenvolvimento ao longo da história de Israel e quais as suas implicações para a igreja nos dias de hoje, fique conosco que falaremos muito sobre isso após a vinheta. A Primeira Aliança. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender sobre aliança é justamente o que é aliança. Aliança, às vezes traduzida por concerto, ou muitas vezes traduzida por pacto, que são as palavras que vocês vão encontrar em suas Bíblias, todas vêm da palavra hebraica brit, que significa isso, aliança, pacto, concerto, que é um acontecimento entre duas partes, aonde eles fazem um acordo. Esse acordo, ele normalmente tem regras que vão reger esse acordo, certo? E ambas as partes têm que cumprir os termos do pacto, do acordo, para que essa aliança seja válida. Com essa pequena introdução, vamos saber aonde aparece na Bíblia a primeira vez a palavra aliança. A palavra aliança ela vai aparecer primeiramente com Noé. Vamos ver o que diz aqui em Gênesis, capítulo 6, verso 18. Mas contigo, o Eterno falando a Noé, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Interessante aqui é saber que essa aliança, esse pacto, vamos analisar segundo o que nós acabamos de aprender, é o Eterno, o Altíssimo, fazendo um pacto com Noé, aonde Noé creria nele quando ele diz que vai haver um dilúvio que vai destruir toda a terra, e Noé, a parte dele no pacto seria fazer a arca, seria anunciar esse fim do mundo, daquele mundo como eles conheciam, fazer a arca para poder salvar a sua família e os animais, entre outras coisas. Apesar que o plano divino inicial realmente era, se alguém se arrepender, entraria na arca e não simplesmente os animais. Mas isso é assunto para outro vídeo. Por enquanto, o que nós podemos ver aqui é que Noé tinha a parte dele, e a parte do Eterno era, Noé cumprindo a sua parte do acordo, o Eterno salvaria e ele não pereceria com a sua família nas águas do dilúvio. Então nós temos aqui a primeira aliança entre Deus e o homem, aparecendo exatamente com essa palavra na Bíblia. Mas essa aliança, essa mesma aliança de salvação que o Eterno faz com Noé, ela não parou por ali. Ela começou a se desenvolver. No capítulo 9 de Gênesis, vamos ver o que diz aqui. Gênesis capítulo 9, verso 9 até o 17. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então o Eterno começa a falar de Noé e da sua descendência. Então já é uma aliança bem mais abrangente, apesar dela se iniciar lá no capítulo 6, verso 18. E agora vem se expandindo essa aliança de salvação. E com toda a alma vivente que convosco está, aves, gado, animal, terra, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e ti. Então é interessante nesta aliança de Noé que o Eterno ele usa de um sinal
nesta aliança que ele não destruiria mais a terra com um dilúvio, e põe esse sinal no céu, que seria o que nós conhecemos hoje por arco-íris. Apesar de aqui só aparecer a palavra arco nas nuvens, é justamente porque íris é de uma deusa, a deusa Íris, e aí leva esse nome por causa da mitologia grega, falando do arco de Íris. Mas como essa deusa sequer existia nesse tempo, então é conhecido apenas como o arco de Deus, ou o arco que Deus põe nas nuvens. Continuando, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Interessante aqui esse verso 15. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir toda a carne. Este será o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Perfeito, então nós vemos aqui a aliança se desenvolveu, Noé se desenvolveu sobre esses termos. O que eu não li aqui, para não ficar muito extenso o vídeo, mas é interessante para ler, é que quando o Eterno ele dá esse pacto, ele começa a fazer aliança com Noé, ele estabelece algumas leis contra o homicídio, por exemplo, algumas leis contra o se alimentar de sangue, ele requer o sangue de toda a carne, mas nós vamos falar mais detalhadamente sobre especificamente essa lei noética num vídeo posterior. A atenção que eu quero hoje é para a aliança mais importante da primeira, que é a aliança com Moisés. E para o vídeo não se alongar demais, eu vou adiantar um pouco. Vamos passar rapidamente sobre a aliança com Abraão. E essa é muito importante. Ela começa, na verdade, em Gênesis 12, mas ela vai tomar forma mesmo em Gênesis capítulo 15, verso 18. Vamos lá, capítulo 15, verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Interessante aqui é que o Eterno ele faz uma aliança com Abraão e com a sua descendência, aonde ele promete deixar aquela terra se tornar o Deus dele e da descendência dele, tornar uma grande nação e tudo mais. Essa aliança aqui, ela é base para toda a igreja e todas as profecias a partir daí. Vamos ler um pouco no capítulo 17, os primeiros 21 versículos. Capítulo 17, os primeiros 21 versículos, onde há uma aliança com Abraão, onde a aliança com Abraão se desenvolve. Vamos lá. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. É interessante gravar essas palavras que eu friso, porque elas vão servir de base para a construção de ideias que nós passaremos em vídeos posteriores. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. No hebraico, Avram, Avraham. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei multiplicar grandissimamente, de ti farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e em suas gerações por aliança perpétua, para se ter por ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Eu não vou continuar para o vídeo não se alongar demais, já estamos chegando aos 10 minutos de vídeo. Aqui a aliança do Eterno com Abraão, ela fundamenta a aliança que vai acontecer no Sinai.
conhecida como Primeira Aliança ou Antiga Aliança. Embora esse termo antigo até seja usado em alguns pontos na Bíblia, a ideia que nós temos de Antiga Aliança não é muito correta, pelo menos o que a maioria tem. E nós vamos já descobrir o porquê. Quando o Eterno ele vai fazer a aliança lá do Sinai, nós vemos em Êxodo capítulo 2, verso 24, eu não vou ler aqui para não me alongar, que ele diz, e ele se lembrou, vendo o povo lá no Egito sofrendo, ele se lembrou da aliança com Abraão, essa que acabamos de ler. E é essa lembrança dessa aliança que serviu de base para a aliança do Sinai. Lá no Sinai é feita uma aliança com o povo de Israel. Vamos ler Êxodo 19:5. Esse é interessante. É interessante lermos. Olha, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então a aliança que está sendo proposta aqui no Sinai é que o povo de Israel se torne propriedade particular do Eterno. Isso, como ele já tinha prometido a Abraão, olha, a tua descendência será minha. E aqui ele propõe essa descendência, essa aliança. Então essa aliança do Sinai é um desenvolvimento da aliança com Abraão, aonde cláusulas começam a ser colocadas. Essa aliança que foi dada no Sinai, ela, dada a sua importância, foi colocada em um livro. Nós vemos isso em Êxodo 24:7. E olha que interessante, isso vai servir de base para a gente entender a nova aliança. Essa aliança, em Êxodo 24:8, revela que ela foi selada com aspersão de sangue. Nós vamos entender o porquê da aspersão de sangue em um outro estudo. Ela poderia ser invalidada? De certa forma, sim. Ela poderia ser invalidada, como prevê em Levítico 26:15. Vamos ver em Levítico 26:15 como poderia ser invalidada essa aliança. Se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança. Então aqui, no capítulo 26, fala como Israel poderia invalidar a aliança. Preste atenção na palavra, invalidar, e como isso poderia ocorrer, porque também é base para entendermos a nova aliança. Nós vamos ver isso no vídeo falando sobre a nova aliança. A quebra da aliança, ela traz uma punição. Está logo em Levítico 26 mesmo, verso 25. Vamos ler aqui. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo. Isso aqui é só um pequeno trecho falando de toda a punição para Israel se eles invalidassem ou quebrassem essa aliança. Porém, o fato deles quebrar essa aliança, deles poderem quebrar essa aliança, deles poderem invalidá-la, faria com que ela se tornasse completamente nula? Vamos ver aqui, ó. A aliança do Sinai, ela tem ligação com a aliança de Abraão. Isso nós já vemos lá no prelúdio, e nós vamos ver aqui no verso 41 e 42 do mesmo capítulo que já lemos aqui, olha. Verso 41. Eu também andei para com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque e também da minha aliança com Abraão. Me lembrarei
e da terra me lembrarei. Ou seja, essa aliança que está sendo estabelecida no Sinai é uma aliança que tem ligação direta, como eu estou aqui explicando, com a aliança com Abraão. Antes de encerrar o vídeo de hoje, porque está ficando muito extenso e eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes por conta disso, nós vamos falar aqui sobre o que acontece se o povo rejeitar e se o povo invalidar essa aliança, além da punição. E nós vamos ver isso aqui em Levítico mesmo, capítulo 26, verso 44 e 45. E demais disto, também estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei. O Eterno falando ao povo de Israel: não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, aquele povo lá onde ele se lembra da carga pesada, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. Então, nessa primeira parte aqui, nós concluímos o quê? Nós concluímos que Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança com Abraão é a base para a aliança do Sinai. E nessa aliança do Sinai, mesmo que haja como eles quebrarem, o Eterno não os rejeitaria e não quebraria, não invalidaria completamente essa aliança, mas ela seria renovada. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, que ela não pode ser invalidada ou quebrada completamente, mas renovada. Por quê? Porque para quebrar completamente essa aliança do Sinai, teria que ser quebrada a aliança irrevogável de Abraão. E isso não é possível, porque o Eterno se comprometeu e ele não muda nem volta atrás. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Eu espero que isso tenha ficado bem explicado, espero que vocês tenham entendido muito bem. Deixem o seu like no vídeo, deixem os seus comentários aqui e espero todos na segunda parte desse vídeo sobre a primeira aliança. Muito obrigado a todos. Shalom, shalom.